Olá, estudante do ensino médio, tudo bem? Júlio Bastos, professor de Física, com mais uma aula para o terceiro ano do ensino médio. Continuando no ciclo 4, nossa segunda aula, nós vamos continuar falando de circuitos elétricos. Só que aqui, nesta aula, eu quero falar um pouco sobre uma grandeza física que é muito utilizada também na análise de circuitos e que a gente não fez nenhum comentário dela até o momento, que é a grandeza chamada de potência elétrica. Na verdade, não existe apenas potência elétrica, existem outras potências também. Então eu vou mostrar primeiramente a definição geral da grandeza física potência, depois vou trazer isso para nosso estudo da eletricidade, dos circuitos, e depois vou mostrar isso dentro de exemplos para vocês verem, alunos, como que isso funciona na prática, ok? Bom, a definição de potência, pegando um contexto mais geral, seria uma razão, ou seja, uma divisão entre o trabalho realizado e o tempo. Ou também podemos pensar em potência como sendo a quantidade de energia dividida por tempo. Existem as duas opções aí para a gente pensar de forma geral no conceito de potência. Tá? A gente pode usar inúmeros exemplos aqui, tanto da eletricidade como não da eletricidade, para ilustrar um pouco melhor essa questão de potência. Por exemplo, quando você pensa em automóveis, você pega dois automóveis, pega, por exemplo, um Fiat Uno e pega uma Ferrari. Os dois carros estão parados no mesmo local, um sinal vermelho, numa rua qualquer, e de repente o sinal de vermelho passa para verde. E os dois motoristas, o do Uno e o da Ferrari, pisam fundo nos aceleradores de seus carros. A pergunta aqui é a seguinte: qual desses dois carros vai desenvolver uma maior velocidade dentro de um mesmo intervalo de tempo? É uma pergunta que parece ter uma resposta bastante óbvia, né? Nesse caso, seria o motor da Ferrari. Mas aí, eu faria uma segunda pergunta para vocês. Por que é o motor da Ferrari que vai propiciar que esse carro tenha uma maior velocidade em um curto espaço de tempo? Aí vocês vão pensar um pouquinho e vão me responder assim: olha, porque o motor da Ferrari é mais potente. Aí você vai falar, tá, mas o que é potente? Tem a ver com isso que a gente está falando aqui. No caso de mecânica de automóveis, quando eu falo de potência, eu estou falando realmente da energia que é transferida para as rodas dentro de um determinado intervalo de tempo. No caso do motor de uma Ferrari, ela consegue entregar para o sistema de transmissão, para as rodas, muito mais energia por segundo do que um motor de um Uno. Então é por esse motivo que se explica o fato da Ferrari atingir uma velocidade maior dentro de um mesmo intervalo de tempo, quando comparado com o Uno. Tá? Então aí eu estou dando um exemplo mais geral da ideia de potência para que vocês percebam o que a gente está falando. Dentro da eletricidade, dentro do estudo dos circuitos elétricos, a potência ela pode ser trabalhada de várias formas. Pode inclusive ser trabalhada por essa definição geral que eu acabei de dar. Energia dividido por tempo. Ela é muito utilizada quando a gente vai analisar, por exemplo, o consumo de aparelhos eletrodomésticos em uma residência. Mas o nosso objetivo neste momento não é esse. Tá? A gente até vai falar disso num momento mais oportuno para frente, mas agora o meu objetivo é analisar os circuitos e usar a grandeza física potência. Tá? Então, aqui só coloquei o que a gente está falando num outro slide. Tá? Então, olha só. Na eletricidade, calculamos potência usando as grandezas que nós já conhecemos, como tensão, corrente, resistência. Eu vou trabalhar com expressões matemáticas que mostrem o cálculo da potência usando as variáveis que nós já estamos habituados a utilizar no estudo dos circuitos elétricos. Então nós temos aqui três expressões matemáticas diferentes, cada uma delas permitindo o cálculo da potência. Ah, Júlio, mas qual delas é a mais certa? A resposta é que não existe uma expressão mais certa ou mais errada aqui. Todas elas são igualmente corretas. O que vai te dizer qual expressão devo utilizar dentro do meu exercício é o tipo de informação que o exercício me der.
Dependendo do que o exercício me fornece de informação, eu vou ter que saber qual expressão é a melhor que eu vou utilizar ali. Pode ser tensão multiplicado pela corrente, pode ser resistência multiplicado pelo quadrado da corrente, pode ser o quadrado da tensão dividido pela resistência, depende, como eu acabei de dizer, tá? E aí, a gente vai ver que tem exercícios onde uma das expressões é mais interessante do que a outra, tá? Mas aí, como eu acabei de dizer, depende essencialmente dos parâmetros dados no meu exercício, ok? Então, eu quero aproveitar e mostrar para vocês agora um exemplo de como que isso é trabalhado dentro dos circuitos elétricos. Para isso, eu peguei um exercício que estava no PET 3 de vocês. Então, se vocês estiverem com o PET 3 aí fácil, peguem ele e vamos ver o exercício juntos. Olha só, 4 lâmpadas associadas de acordo com o esquema apresentam as seguintes inscrições nominais. L1, 10 watts e 20 volts. L2, 20 watts e 20 volts. L3, 5 watts e 10 volts. E L4, 10 watts, 10 volts. Antes da gente passar para a próxima parte, onde está a imagem desse circuito, vou falar rapidinho sobre essa questão dos watts que vocês acabaram de ver aqui. Em qualquer situação que envolve potência, a unidade de medida é watt. Alguns falam watt, é a mesma coisa, tá? E quando a gente pensa isso na especificação de um equipamento, no caso de uma lâmpada, significa que eu posso ter, quando eu alimento ela com essa tensão aqui, eu posso ter uma potência máxima de 10 watts, ou seja, vai gerar ali aquela potência. Isso pode ser traduzido também de outras formas, como a intensidade do brilho da lâmpada e etc. Tá? Só que isso também vai servir como um limite para a gente. Por quê? Se eu sei que aqueles valores são os valores nominais, eu sei que se eu ultrapassar eles de alguma forma, ou valores que não estão aqui descritos, que eu vou mostrar daqui a pouco, eu vou causar a queima desta lâmpada. Tá? Então, para que isso aconteça, para que eu tenha essa potência dentro daquela tensão, eu preciso que essa lâmpada esteja submetida a uma certa corrente elétrica. Se eu ultrapasso a corrente elétrica permitida, eu vou queimar a lâmpada. Tá? Então, a gente tem que ficar ligado nesse detalhe, porque o que nós vamos ver aqui no circuito, vamos ter que analisar isso para ver se as lâmpadas vão funcionar, se vão queimar, ou se o brilho vai ficar mais fraco. E é isso que a gente vai fazer aqui. Olhem só como é o nosso circuito. Eu vou desenhá-lo no flipchart, porque eu vou fazer a análise dele depois que eu terminar de ler para vocês a questão. Tá? Então, vou só desenhar rapidinho aqui, e aí a gente vai analisando juntos. Ali, gente, vocês percebam que nós temos um amperito, temos uma chave, né? Coisa que nós já vimos em módulos anteriores, né? Em aulas anteriores. Então, algumas coisas aqui não são novidade para vocês. Gente, eu, por causa do espaço aqui do flipchart, barbeiragem minha, tá? Eu vou representar as lâmpadas como se fossem resistências, tá? Mas é apenas para ficar uma representação aqui. Vocês podem pensar como lâmpadas mesmo. L1 é esta, L3, L2, L4, chave K, 20 volts. Bom, então nós temos ali nosso circuito e aqui temos as opções do que vai acontecer quando a gente fechar aquela chave K, ou seja, quando eu ligar o circuito. O que vai acontecer? Será que as lâmpadas vão acender? Será que alguma lâmpada vai queimar? Então a gente vai fazer justamente essa análise a partir de agora. Tá? Eu vou voltar na tela onde estava o texto com as especificações das lâmpadas, porque eu vou precisar daquelas informações para a gente calcular algumas coisas. Tá? Então aqui, ó, vou voltar aqui rapidinho para a gente poder fazer esse estudo.
olha só, eu dei para vocês aqui a potência e a tensão de cada lâmpada, quando ela está em funcionamento, certo? Então, o que eu vou fazer aqui, primeiramente, é calcular a resistência de cada uma dessas lâmpadas. Uma vez calculadas as resistências, nós vamos calcular a resistência equivalente e vamos calcular, então, as correntes que vão passar em cada pedaço. E vamos ver se essas correntes ultrapassam ou não o limite que essas lâmpadas suportam, tá bom? Então, qual equação que eu devo usar para calcular a potência? Eu vou voltar um pouquinho mais aqui, ó. Eu tenho essas três opções aqui. Mas, dentre as opções dadas, para a gente calcular resistência, que é o que a gente quer agora, eu vou ter que usar essa terceira fórmula aqui, ó. Potência é igual a tensão ao quadrado dividido pelo raio. Só que eu vou fazer uma coisa, eu vou trocar de posição a resistência, perdão, e a potência. Então, vai ficar resistência igual U ao quadrado dividido por P. Então, voltando aqui para a especificação das lâmpadas, vamos calcular essas resistências aqui embaixo. Ó, R1 vai ser, no caso, 20 volts. Eu vou já colocar os números para ganhar tempo, tá? 20 volts ao quadrado dividido pela potência, que no caso é 10. Então, aqui vai dar 20 ao quadrado, que é igual a 400, dividido por 10, vai dar 40 ohms. Essa é a resistência da minha lâmpada 1. Minha lâmpada 2 é 20 watts, 20 volts. Então, 20 ao quadrado dividido por 20. Então, aqui vai dar 20 ohms. A lâmpada 3, 10 volts, 5 watts. Então, 10 ao quadrado dividido por 5. Então, aqui vai dar 100 dividido por 5, que dá 20 também. E, finalmente, a lâmpada 4, eu tenho 10 e 10. Então, 10 volts ao quadrado dividido por 10. Então, aqui vai dar 10 ohms. Eu vou aproveitar, já que eu estou escrevendo as especificações de resistência, eu também vou escrever a especificação de corrente máxima que vai poder passar sobre essas lâmpadas. Aí eu tenho várias opções. Eu posso usar a lei de Ohm ou posso usar fórmula de potência. Eu vou usar a lei de Ohm para ser mais rápido. Então, a lei de Ohm diz o seguinte, que a corrente é igual a U dividido por R, né? Então, eu vou pegar, no caso da lâmpada 1, 20 volts, eu vou ter 20 dividido por 40, que é U dividido por R. Então, aqui vai dar meio ampere. Gente, esse valor que eu estou calculando aqui é o valor máximo que pode passar de corrente. Então, na hora que eu for analisar as correntes, se o valor da corrente for menor que 0,5 amperes, tudo ok, a lâmpada funciona. Se for acima, aí temos problemas. Tá? Então, por enquanto, só estou calculando a corrente máxima que vai passar, que pode passar por essas lâmpadas. Tá? Então, aqui, R2. R2 ali, 20 volts com 20 ohms. Então, a minha lâmpada 2, ela pode suportar uma corrente de, no máximo, 1 ampere. A lâmpada 3. Lâmpada 3 é de 10 volts, 20 ohms. Então, 10 dividido por 20. Aqui vai dar meio ampere, de novo. E, finalmente, a última lâmpada, 10 volts, 10 ohms. Então, I4 vai ser 10 dividido por 10, que é igual a 1 ampere. Bom, então nós já vimos aqui que duas dessas lâmpadas podem passar no máximo meio ampere e as outras duas no máximo 1 ampere. Tá? Então, agora vamos analisar o que vai acontecer aqui. Eu vou ter que primeiro descobrir quanto é a resistência equivalente do meu circuito, para depois calcular qual é o valor da corrente que vai sair da minha fonte e qual é o valor da corrente que vai passar em cada parte do meu circuito, verificando se esses valores vão ser maiores ou menores do que esses limites aqui,
para saber se as lâmpadas vão acender ou se vão se queimar no processo, tá? Então, vamos lá. Eu vou passar aqui, eu vou fazer os cálculos, vou deixar os valores aqui, mas vou fazer os cálculos na próxima folha do flipchart, depois eu volto. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um circuito que é misto. Eu tenho esses dois resistores aqui, ó, essas duas lâmpadas, perdão, L1 e L3, que estão em série, e nós temos essas outras duas lâmpadas aqui, ó, L2 e L4, que também estão em série. Só que esse conjunto está em paralelo com esse outro conjunto. Então, calculando a resistência equivalente ali, vai ficar como? Ó, a minha resistência equivalente nesse caso vai ser a lâmpada 1 em série com a lâmpada 3, mas isso tudo está em paralelo com o outro conjunto, que é lâmpada 2 e lâmpada 4. Vamos relembrar aqui, quais são os valores que eu tenho? Para 1 e para 3, ó, 1 e 3 é de 40 mais 20. 40 mais 20 vai dar 60. 60 em paralelo com 30, que é 20 mais 10, tá? Então, 60 mais... Então, vai dar 60 em paralelo com 30 aqui, na verdade. Então, olha só. Vai ser um 60 vezes 30 sobre 60 mais 30. Fazendo essa conta aqui, vai dar 1.800 sobre 90, que dá 20 ohms. Essa é a minha resistência equivalente do circuito. Conhecendo isso, agora vamos calcular a corrente total. A corrente total vai ser os 20 volts da minha fonte, vou colocar aqui na tela de novo, olha lá, 20 volts, dividido por essa resistência que eu acabei de calcular. Então, 20 dividido por 20, ou seja, 1 ampere. Esse 1 ampere que eu acabei de descobrir aqui, ó, ele corresponde a isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês no desenho que a gente está fazendo aqui. Se eu fecho essa chave aqui, ó, vai sair da minha fonte esse 1 ampere, ok? Só que ao chegar aqui, esse 1 ampere vai se dividir. Vai se dividir de que forma, gente? Se divide de forma inversamente proporcional às resistências. Lembra que eu falei para vocês que aqui é quanto? É 60 ohms, né, gente? Aqui são 60 ohms. E aqui são 30 ohms. Então, significa o quê, gente? Que vai ter aqui uma divisão desproporcional das minhas correntes. Não vai dividir 50% para cada lado, não. Se aqui, nesse caminho, eu tenho o dobro da resistência que eu tenho no outro caminho, significa que aqui vai passar metade da corrente que passaria aqui. Ok? Então, o que eu tenho que pensar? Eu vou escrever aqui, vou chamar de I1 e vou chamar isso aqui de I2. Tem que agilizar aqui porque o nosso tempo está quase acabando. Então, o que vai acontecer? O meu I1 vai ser igual a I2 sobre 2. Tá? Eu vou ter que pensar nisso aqui. Eu vou adiantar um pouquinho aqui o processo. O que a gente vai descobrir? A gente vai descobrir que o I1 ele vale aproximadamente 0,33, enquanto o I2 vai valer aproximadamente 0,67. Né? Se eu fizer aqui a lei de Kirchhoff, eu vou ver que uma corrente é o dobro da outra. Né? 0,67 ou 0,666666 vai ser o dobro de 0,33. Então, aqui, ó, nesse pedaço está passando 0,66 e aqui está passando 0,33. A pergunta é, alguma dessas lâmpadas vai queimar? Olha só, a lâmpada 1 e a lâmpada 3, elas suportam, no máximo, meio ampere. E nós temos ali 0,66. Então, temos um problema. Aqui embaixo tem algum problema para L2 e para L4? Não, não temos problema porque essas duas lâmpadas suportam correntes de até 1 ampere. Ok? Então, vamos ver as opções que foram dadas para nós. O que vai acontecer aqui? A lâmpada 1 e a lâmpada 3 provavelmente vão queimar. Né? Então, ali, vejam as opções. Letra D, né? Aqui, ó, as lâmpadas L1 e L3 se queimarão. Por quê? Porque a corrente que passou aqui por elas foi superior à corrente máxima que nós verificamos, que era meio ampere. Passou mais de meio ampere nelas. Então, por isso que elas se queimaram nesse processo.
tá? Esse aqui é apenas um exemplo, para vocês verem como é que a gente trabalha com a definição de potência dentro de um circuito, tá? Eu vou finalizar nossa aula por aqui. Agradeço demais a atenção de todos vocês. Peço de verdade, de coração, que vocês façam os exercícios, busquem outros em outras fontes, porque os livros didáticos têm muitos exercícios de circuitos elétricos e qualquer dúvida que vocês tiverem aqui, mandem as dúvidas que eu estou aqui para ajudá-los a respondê-las, tá? Então, bons estudos para todos vocês e até a próxima!